Bom dia, amados do YouTube, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Deolano, que eu vos falo. Gente, nesta manhã, eu vou trazer uma palavra abençoada para vocês, né? Vou falar como você exercer a posição de domínio na terra, que Deus criou o homem para dominar a terra. E eu vou falar o que leva o homem a viver no sacrifício, na pobreza e na miséria. A referência bíblica está em Gênesis 1, 26 e Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Olha o que Deus fala aqui em Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui Deus fala sobre o primeiro homem. Deus criou o homem para dominar a terra. Aqui está falando sobre Adão. Quando Adão refletia a imagem de Deus e andava conforme a semelhança dele, Deus colocou Adão para dominar toda a terra. Adão dominava tudo que existia na terra. Ele dominava os peixes do mar, as aves do céu, o gado, dominava toda a terra e todo o réptil que se movia sobre a terra. Dominava tudo. Então ele tinha um domínio sobre toda a terra. Só que Deus falava com Adão todos os dias pela manhã no jardim. Deus disse: olha, Adão, você pode comer do fruto de qualquer árvore que você quiser comer nesse jardim, exceto o do fruto do meio da árvore que está no jardim. E no dia que você comer do fruto do meio da árvore do jardim, você vai perder todo o domínio sobre a terra que eu te dei e você vai começar a viver no sacrifício. Então, Adão tinha consciência da ordem de Deus, porque Deus não tinha falado uma vez só. Deus tinha falado várias vezes com ele. Então, ele sabia da ordem de Deus, mas ele desobedeceu. Porque o diabo ouvia Deus falar com Adão. Então o diabo simplesmente usou o corpo da serpente, convenceu a Eva e disse: olha, pode comer do fruto daquela árvore, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, por isso que ele não quer que você coma. E Eva se deixou influenciar pelo diabo e comeu. Só que o domínio não foi dado a Eva, o domínio foi dado a Adão. E ele podia ter dito não, porque ele era quem dominava, não era Eva. Mas, infelizmente, ele desobedeceu e ouviu a voz da mulher, comeu do fruto da árvore do jardim e começou a viver no sacrifício. Perdeu tudo por uma desobediência. Ele perdeu todo o domínio sobre a terra. Alguns pregadores falam bobagem. Ah, mas pastor, já estava... Não estava programado, meu querido. Deus não programa pecado. O pecado não surgiu na terra, o pecado surgiu no céu, no coração do diabo. Quando ele ainda era um anjo querubim. Em que ele falou em Isaías 14:12, o diabo disse no coração: eu subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando o diabo pensou isso, Deus é onisciente. Deus o expulsou dos céus e lançou ele no inferno. Porque o diabo queria ser igual a Deus, só que ele esqueceu que ele era a criação e Deus era o Criador. Ele queria ser igual a Deus, queria um trono igual a Deus, então o pecado surgiu no coração dele. Deus o expulsou e jogou ele no inferno. Está lá em Isaías capítulo 14, versículos 15, fala sobre isso. Então entenda isso, o pecado não surgiu na terra. Adão poderia ter dito não, mas ele decidiu desobedecer. Não foi programado por Deus o pecado, meu querido. Não. Ele poderia ter dito não. Se ele dissesse: não, Deus falou comigo, disse que não era para eu comer desse fruto aqui, eu não vou comer. Porque se eu comer, eu vou sofrer, vou perder tudo na terra. Ele poderia ter dito isso, mas ele decidiu desobedecer, ouvir a mulher. Então, pelo simples fato de desobediência, ele perdeu todo o domínio que ele tinha sobre toda a terra. Então, entenda isso. Deus só pode colocar o homem para dominar quando esse homem obedece a palavra dele e reflete a imagem dele e anda conforme a semelhança dele. Quando ele desobedece, ele sofre. Porque Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem o ouvido para ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados causam separação entre você e Deus. Então, quando você peca, você cria um muro entre você e Deus. Eu falei no Face, falei no Instagram, vou falar aqui. Por que aqui na África do Sul, milhares de pessoas morrem todos os anos de fome? Por que será? Sabe por quê? Porque a maioria da população africana deixaram de servir o Deus vivo e começaram a seguir as religiões afros, o candomblé, a feitiçaria, a ubanda, o voodoo, a magia negra, religiões satânicas, de espíritos malignos. Então, eles pararam de refletir a imagem do Deus vivo e andar conforme a semelhança dele. Então, eles criou um muro entre eles e Deus. Por isso, Deus não pode dar sabedoria, nem conhecimento, nem inteligência, para que eles saiam dessa vida de sofrimento, de miséria e de pobreza. Então, a causa da pobreza não é a desigualdade social.
Não é a condição financeira, é o pecado. Quando o homem peca, ele sofre e a vida dele regrede. Então, quer que Deus te coloque numa posição de destaque? Quer que Deus te coloque numa posição de domínio na terra? Reflita a imagem dele e ande conforme a sua semelhança. Mas, pastor, como é que eu faço para repetir a imagem de Deus e andar conforme a semelhança dele? Dê o primeiro passo. Se entregue para Cristo, o Deus vivo. Segundo passo, obedeça a palavra dele. Que o primeiro passo é entregar a vida para ele. O segundo passo é obedecer. Cada atitude que você for fazer, você pare e reflita. O que Jesus faria agora no meu lugar? Será que ele aprovaria essa minha atitude? É isso que você tem que fazer. Para quem toma a decisão de servir a ele. Então, quando você toma essa atitude, se entrega para ele e vive na obediência, ele começa a colocar você numa posição de destaque. E vai colocar você numa posição de domínio, vai te dar sabedoria e inteligência para você dominar alguma área na terra. Mas se você insistir bem na desobediência, você vai só sofrer, viver na miséria e na pobreza. E o pior, se morre na desobediência, além de sofrer na terra, vai sofrer no inferno. Então, pouca gente entende isso, meu querido. O que leva o homem a sofrer na terra, a viver uma vida de sofrimento, de pobreza e miséria, é o pecado. Pode olhar para os mendigos nas ruas, a maioria deles vive no pecado, na desobediência à palavra. Por quê? Porque Deus não pode dar sabedoria nem inteligência para que eles saiam dessa condição de pobreza e miséria, porque eles vivem no pecado. Quando eles tomarem a atitude de se entregarem para Cristo, Cristo vai dar sabedoria e inteligência para que eles tenham conhecimento de alguma coisa e saiam da vida de pobreza e de miséria. Você está entendendo? Então, quer que Deus coloque na posição de destaque e domínio? Reflita a imagem de Deus e ande conforme a semelhança dele na obediência. Aí sim, Deus vai te colocar numa posição de destaque. Porque o homem pode conquistar alguma coisa sem Deus, mas não permanece. Porque Deus criou o homem para dominar. Mas quando o homem chega lá sem Deus, ele pode chegar através de corrupção, de falcatrua, mas ele não permanece. Porque a mentira nunca permanece, meu querido. Ela sempre um dia cai. Agora, quem obedece e anda na verdade, esse prevalece. Forte abraço, pastor Dano, querido, e até amanhã de manhã, querendo Deus, em nome de Jesus.